Pois é, Carol, são articulações, é importante a gente ter isso em mente, que estão mexendo com um projeto político também do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ao Palácio do Planalto. Isso ganhou muita tração nos últimos dias, eu diria até nas últimas semanas, é que agora a gente está vendo de uma maneira um pouco mais clara como que essa articulação está se dando, associando a uma anistia a Jair Bolsonaro e outros condenados do 8 de janeiro, mas também há articulações que têm peso da Federação PP União Brasil. Tanto é que a federação fez questão de dar sinalizações públicas desse afastamento também do governo Lula. Então, as conversas todas, Carol, estão nesse mesmo bolo, digamos assim, pensando nesse projeto de viabilidade política de Tarcísio Gomes de Freitas, que vem se empoderando nesse apoio justamente desses partidos do Centrão e a oposição aproveitando este movimento para conseguir verbalizar essa defesa antiga que faz e que volta e meia esfria ou esquenta. Neste momento, a gente está em temperaturas máximas em torno dessa articulação, porque a oposição diz ter recebido já sinalizações de partidos que são muito importantes ali no funcionamento do Congresso, principalmente quando a gente olha para o cenário da Câmara dos Deputados. É o Republicanos, do presidente da Câmara, Hugo Mota, é o PSD. São dois partidos que têm ministros e que podem até ter ali um distanciamento, não votar fielmente com o governo Lula, mas não estão naquela relação tão fisiológica, de tanto descontentamento, uma relação tão ruim quanto é, por exemplo, da Federação PP União Brasil, que a gente tem presidentes que são totalmente avessos ali às relações com o Palácio do Planalto. Então, isso tudo passa pela construção e pelas sinalizações que os líderes desses partidos, são 6 partidos no total, se a gente contar com o próprio PL, estão dando para a oposição nesse momento e a partir também dessas conversas com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Num cálculo, Carol, que a gente precisa ter muito pé no chão sobre o quanto esse cálculo é superestimado, porque representaria uma improvável adesão de todas as bancadas desses partidos, eles falam em 292 deputados, abraçando todos esses partidos. A maioria na Câmara é formada com 257. Como é um projeto de lei, eles teriam aí uma gordura, inclusive, caso, e aí eu repito, houvesse essa adesão que é muito improvável de todas as bancadas, 100% das bancadas desses 6 partidos. Vai ter muito parlamentar que vai ficar constrangido dentro desses partidos, ainda que a orientação da liderança seja nesse sentido. E muitas dúvidas ainda, apesar dessa articulação ter ganhado muita tração, Carol. Por exemplo, não se fala de uma votação durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse durante, ele é meio subjetivo, porque finalizado o julgamento, e a previsão é dia 12, dia 12 seria o sonho deles conseguir avançar com isso. Não vai, até porque é uma sexta-feira, mas nos planos deles, eles conseguiriam emplacar isso bem ali na escalada do julgamento, logo depois que terminar. Mas depois vem uma fase de recursos. Por mais que, juridicamente, não se aposte em reverter cenários de condenações a partir dessa fase de recursos, por não ter placar no Supremo Tribunal Federal, inclusive cogitado, que seja o suficiente para provocar uma ida desse assunto para o plenário, a coisa deve ficar muito no âmbito da primeira corte, não se aposta muito de se arrastar muito esse assunto, mesmo com os recursos que toda defesa tem direito. Mas poderia ser uma possibilidade de você arrastar um pouquinho esse compromisso de colocar na pauta após o julgamento. É logo depois da primeira decisão de mérito da primeira turma, vão esperar os recursos ou não? Essa é uma dúvida que se tem. E principalmente, Carol, qual é a anistia que será votada? É a anistia para os condenados do 8 de janeiro, separando o joio do trigo, os participantes daqueles que atuaram ali fortemente, inclusive com o financiamento desses atos, ou é uma anistia ampla, geral e irrestrita, que alcance o ex-presidente Jair Bolsonaro? Essa é a outra dúvida que se tem.
No máximo, Carol, a gente, no mínimo, a gente vai ter ali muita mobilização, que gera desgaste para o Supremo e que demonstra também uma necessidade de você ter esses arranjos também com o Supremo, que poderia dar algum tipo de abertura para essa anistia, separando o joio do trigo e olhando para quem teve penas que possam ser consideradas excessivas, mas não uma anistia para Jair Bolsonaro.